Pronto, transmissão ao vivo. Ok, agora já é 10 horas. Eu combinei essa live agora fazer às 10 da manhã. O tema de hoje dessa live é açúcares escondidos. Bom dia a todos. Bom, nessa live eu trouxe esse tema especificamente para te ensinar a identificar os açúcares escondidos, que muitas vezes a gente pensa que tal produto que está lá na prateleira do supermercado é uma boa opção, só que a gente nem sempre olha atrás do produto e ali identificar quais são os ingredientes que tem ali por trás, e às vezes a gente é enganado e várias vezes. Então, é um tema super importante para quem quer começar a ter um estilo de vida assim mais saudável e até para quem quer perder peso, quer controlar o peso e principalmente para as pessoas que têm diabetes, que querem controlar o diabetes. Muitas vezes a indústria ela acaba iludindo o consumidor achando que aquele produto vai ser bom para ela, mas acaba sendo uma forma de confundir o consumidor e ele levar algo para casa que não vai fazer bem. Então agora eu vou te ensinar como não ser mais enganado pela indústria de alimentos e conseguir adquirir produtos, né, alimentos livres desses açúcares que eles só prejudicam, né, quem quer ter um controle do açúcar no sangue. Bom, para início de conversa, eu quero dizer que os açúcares, eles não são assim totalmente vilões. Tem muita gente que fala, ai, tal coisa é vilão, tal coisa é vilão. Mas a gente também tem que pensar assim um pouquinho mais. Questão de que o nosso corpo, por exemplo, ele utiliza a glicose como uma fonte de combustível. E a glicose ela acaba sendo um pequeno pedacinho de açúcar. E como, por exemplo, o nosso cérebro, ele utiliza como a principal fonte de combustível a glicose. Então, se a gente não colocar carboidratos na nossa alimentação, a gente vai ficar com problema de falta de concentração, vai ficar estressado. Então, tem várias coisinhas por trás. Mas a questão é do carboidrato da melhor forma. Mas, assim, falando questão dos como o nosso corpo ele processa, né, os açúcares. Nosso corpo, ele quando a gente come, ele vai trabalhar no processo da digestão. Então, ele vai pegar aquele açúcar, vai fazer em pequenos pedacinhos para que nossas células possam absorver e depois, né, trazer energia para nossas células. O grande problema é quando a gente consome açúcar em excesso. Então, vai ter uma grande quantidade de glicose em excesso circulante no nosso corpo. E quando tem excesso de quantidade de açúcar, então, o que vai acontecer? Esse açúcar excedido, o nosso corpo ele vai dar um jeito de. Agora eu vou ter que dar um jeito nesse açúcar. E muitas vezes o que acontece? Nosso corpo ele pegou e utilizou a energia que ele precisava, e como sobrou, ele pegou e armazenou no nosso corpo como uma fonte de energia, na forma de gordura. Então, aí que está aquela questão de comer muito açúcar, daí engorda. Então, nesse sentido, o nosso corpo ele pegou, tinha muito açúcar e daí colocou para dentro de uma forma de gordura. E a questão de que o excesso, então, de açúcar ele vai fazer mal. Isso a gente não tem como mudar e é algo que a gente tem que saber. E por isso que, então, o excesso ele não faz bem. E, por exemplo, pessoas que têm recentemente um diagnóstico de pré-diabetes, elas devem estar atentas quanto a isso, pois nessa fase ainda é possível reverter, né, um diagnóstico definitivo de diabetes através de pequenas mudanças, né, que vão ser sustentadas ao longo do tempo, e assim vai ser possível reverter a condição de um pré-diabetes. E assim também poder transformar o hábito, né, e mudar totalmente o futuro da saúde dessa pessoa. Bem, nós encontramos naturalmente o açúcar em diversos alimentos naturais, por exemplo, frutas, legumes, raízes, os laticínios, por exemplo, nos laticínios, o açúcar que nós encontramos é a lactose. Tem algumas pessoas que não podem consumir esse açúcar, têm problemas com ele na digestão. Mas tá tudo bem consumir esse tipo de alimentos, tu não tem nenhum problema com a lactose, por exemplo. Mas a grande questão, assim, o problema dos açúcares seria a questão de adição do açúcar, por exemplo, seja ele pela indústria ou também seja pelo próprio consumidor. Por exemplo, vai colocar lá
o chazinho, coloca lá os açúcares, coloca ali umas 2 colheres. Então, essa questão aí que eu quero trazer nessa live. E o grande problema, assim, que a gente vê é que tem muitas pessoas que elas acabam aderindo a produtos prontos, né? Produtos industrializados. E a indústria, ela tem utilizado em grande quantidade açúcar para assentar sabor, para ajustar textura, para ajudar também na conservação dos alimentos. Só que muitas vezes, o que acontece? Está ali determinado alimento, daí está descrito na frente, bem grande, 0 açúcar, sem adição de açúcar. Porém, a indústria ela colocou açúcar, só que com outro nome. Então, essa pessoa vai levar para casa aquele produto que ela achou que não tinha açúcar, mas na verdade tem, só que está com um nome diferente. E é essa questão que eu quero trazer aqui hoje. E é muito comum encontrar açúcar escondido em produtos do tipo diet, que seriam, né, e também do tipo zero. Então, até light também encontra bastante açúcares. E nem sempre o consumidor ele sabe identificar, né? Tá, ok. E agora, como é que a gente faz para descobrir esse tal açúcar escondido? A gente vai descobrir através da leitura dos ingredientes. A gente vai pegar e vai colocar, virar o produto e vai ler. Sabe onde que tem ali aquela parte das letrinhas bem pequenininhas, bem miudinhas? Pois é, ali mesmo. E ali tu vai identificar ali se tem algum... Vai ler os ingredientes. Às vezes a gente lê os ingredientes e a gente vai, tá, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, daí, opa, esse aqui eu não sei o que é. Então a gente tem que ter um olhar, assim, crítico quanto a esses ingredientes que a gente não conhece. E a questão de que a listagem dos ingredientes, a indústria ela coloca da seguinte forma. Não é de ordem alfabética, é de ordem do maior, o ingrediente que tem maior quantidade vai ser ali o primeiro a ser listado. Enquanto que o último ingrediente a ser listado seria o que menos tem daquela preparação, daquele produto. Então, é bem importante então ver que não é de ordem alfabética, é de ordem do maior para o menor. E a maioria das pessoas, elas não tem o hábito de consultar os produtos antes de colocar no carrinho. Pega o produto e joga no carrinho. Só que esse hábito, ele pode ajudar e muito no processo de adquirir produtos, né, de alimentos que vão ser melhores, né, e favorecer o melhor controle da saúde. E como é que a gente também pode estar verificando assim, a questão de se tem açúcar através também da própria tabela do alimento. Pegou o alimento, vira, daí tem ali aquela tabelinha, daí ele está dizendo carboidratos, proteínas, gorduras. Tem alguns alimentos que eles colocam ali os carboidratos e logo abaixo, na segunda linha, está escrito açúcares. Dali a quantidade exata de açúcar que tem naquele alimento. Só que não são todos os produtos que eles têm essa informação sobre os açúcares. Mas então a gente tem 2 formas de estar descobrindo, através da lista dos ingredientes e também pela tabelinha. E às vezes a gente nem imagina que tal produto tenha açúcar porque ele não tem sabor doce. E tem açúcar muitas vezes. Quer um exemplo? Por exemplo, milho em lata, ervilha em lata. Por mais que não tenha ali um sabor doce, tenha um sabor assim levemente salgado para vinagrado, tem muitas marcas que ali, além de ter o milho, ter ali a água, o vinagre, tem açúcar. Então, acaba sendo que opções que a gente nem imagina e tem. E agora eu vou também estar falando de outros tipos que também tem. Mas o ponto central aqui dessa live que eu estou fazendo hoje é a questão dos açúcares escondidos, né? E os seus codinomes, que são os nomes que são usados para esconder a verdadeira identidade, né, dos açúcares. E existem vários nomes de açúcares escondidos e com frequência a gente encontra nos produtos industrializados. E eu fiz assim uma listagem que deu em torno de 30 açúcares. E tem muitos outros que eu não vou estar listando aqui.
Mas é uma infinidade, sim, bem grande. Então, se prepare que agora eu vou falar uma lista bem grande. O mais conhecido que a gente encontra nos alimentos é o próprio descrito como açúcar. E muitas vezes a gente não vai encontrar ele descrito como açúcar, mas também pode estar encontrando ele como descrito como sacarose. Sacarose nada mais é que o açúcar, esse branquinho de mesa que a gente encontra ele com facilidade, porém ele está descrito já com nome diferente, não está mais escrito açúcar, está escrito agora já com o nome de sacarose. Também tem outra opção que seria frutose, xarope de frutose. Também tem versões que está descrito como xarope de milho com frutose. Depois, açúcar invertido, açúcar turbinado, dextrose, dextrina, glicose, glucose, maltose, manitol, maltodextrina, oligosacarídeos, xarope de glicose, frutose, xarope de milho, que é uma solução concentrada de açúcar que nós encontramos em diversos alimentos, inclusive barrinha de cereal. Xarope de glicose, xarope de malte, xarope de bordo, xarope de extrato de malte, amido modificado. Amido modificado tem tudo. Tem desde maionese até biscoito, por exemplo, tem tudo esse amido modificado e é um açúcar. Agora, umas outras opções que eu vou falar aqui são de açúcares naturais. Mel, melado, néctar ou concentrado de frutas, caldo de cana, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar magro, açúcar cristal, açúcar orgânico, açúcar de coco. Por mais que agora eu tenha falado aqui de opções que são naturais, né? Mel, por exemplo, uma opção que é natural, o nosso corpo ele vai processar como açúcar. Então, acaba sendo a mesma questão lá do que eu falei no início dessa live. O açúcar ele vai ser, né? Vai ser pensado no nosso corpo como açúcar, mesmo sendo uma opção natural. E dentre aqui desses açúcares, dessa listagem grande que eu falei de 30, né, tipos de açúcar que nós encontramos com frequência, eu quero chamar a atenção aqui para um açúcar escondido que eu citei, que é a maltodextrina. Não sei se tu já viu falar, se tu já verificou em algum alimento, se tu já viu alguma vez, né, olhou ali a lista dos ingredientes, mas esse açúcar, ele acaba sendo muito encontrado em diversos produtos. E esse açúcar escondido, ele é muito encontrado em produtos do tipo diet, do tipo zero, do tipo light também. E sabe aquela parte que tem ali do supermercado, que tem ali os produtos dietéticos? Pois bem, a grande maioria desses produtos tem esse tipo de adoçante. Desculpa, desse tipo de açúcar escondido. E a maltodextrina, ela nada mais é do que vários pedacinhos de glicose que estão ali unidos. E quando a gente ingere esse açúcar, nosso corpo ele vai absorver ele muito rapidamente. Então, vai acontecer que vai elevar muito rapidamente a nossa glicemia, vai elevar muito rapidamente o açúcar no nosso sangue. Então, isso pode levar a uma hiperglicemia, que é bem complicado. Ninguém quer ter uma hiperglicemia. Então, é bem importante sim a gente estar atento com esse tipo de açúcar escondido. Porque muitas vezes esse tipo de açúcar escondido, a maltodextrina, ele é encontrado como primeiro ingrediente de vários produtos, de tipo, por exemplo, gelatina diet, flan diet, também pudim diet. Tu vê assim, não tem açúcar, vou comer. Mas tem ali a maltodextrina, então pode ser até pior. E até vou contar aqui uma história rapidinha. Uma vez eu estava na casa dos meus avós e daí eles relataram que a glicose ela não estava muito bonita. E eles estavam fazendo, né, exercício físico, que é caminhada, estavam fazendo uso dos medicamentos certinhos, se alimentando bem. E daí eu, o que houve? Foi que eu peguei e abri os armários e daí eu achei várias dessas caixinhas de gelatina diet, de flan diet, de pudim diet.
Daí eu olhei ali, maltodextrina como primeiro ingrediente. E eles faziam uso, sim, diário. Então, por isso que a glicemia dele estava alterada. Daí foi que eu orientei para minha avó não consumir mais esse tipo de produto, né? E foi que daí a glicemia ficou bonita. Então, é uma forma, às vezes, de talvez um alimento que é diário da vida de muitas pessoas, não só for dos meus avós. Isso pode estar prejudicando o bom controle da glicemia. Daí o que eu fiz? Eu orientei as meus avós a não consumir mais esse tipo de produto e para não tirar, né, da vida deles, né, aquele docinho depois do almoço, eu ensinei a minha avó a fazer então uma gelatina que fosse de uma forma mais natural e que não fosse então dar um pico gigante de açúcar como estava acontecendo com o uso dessas gelatinas light. Foi que ensinei ela a fazer a gelatina do tipo, né, aquela incolor, não tem sabor, com suco de uva, com o suco natural, um suco de uva, por exemplo. Ele é diluído um pouco na água, que ele é bem fortinho, e ele consumir, né, pequenas porções por dia. E tudo bem. Também tem outra opção que daí eu ensinei para ela, seria de usar uma alga que se encontra em produtos de lojas naturais, que é agar-agar, que ela acaba tendo também essa função de formar uma gelatina. E daí dá para fazer até mingauzinho de aveia com cacau. E daí vai ter um melhor, assim, aproveitamento, assim, de todos os nutrientes ali que tem de verdade, porque esses produtos industrializados, muitas vezes, eles não têm nenhum nutriente de verdade. É tudo ali muito química. Então, fazer algo em casa é muito melhor. E claro que com o consumo de pequenas porções, né? Não, só porque agora é mais saudável, mais natural comer um monte. Não, sempre a gente tem que pensar em moderação, em equilíbrio. E foi que eu ajudei eles, né, nesse sentido, e a glicose ficou bonita. E assim, tem vários outros alimentos que a gente encontra que tem a maltodextrina. Por exemplo, o adoçante stevia. Eu considero que o adoçante stevia é uma ótima opção de adoçante natural para ser um substituto do açúcar, né, para pessoas que têm diabetes, que querem controlar a glicemia, porque é um adoçante que não vai ali gerar um impacto na glicemia, vai conseguir manter ela assim mais estável, porque não vai gerar nenhum pico de insulina. Mas é muito importante levar em consideração também a listagem de ingredientes desse tipo de adoçante, porque tem várias versões que a gente vê assim, adoçante stevia é bem grande. Só que ele tem maltodextrina junto, então acaba sendo que uma opção que não vai ser tão boa assim. Então, acaba prejudicando, né, quem quer controlar. E deixa eu ver. Ah, e também tem outra questão. Do stevia. Ao ler a lista dos ingredientes, a gente tem que sempre verificar ali se ele for se ele tiver ali ah, só o adoçante stevia, vai ser uma melhor opção do que se tiver ali junto outro adoçante até artificial. Então é preciso cuidar até do adoçante que a gente for comprar. E sem contar que uh, tem vários outros alimentos que a gente nem imagina que tem a maltodextrina. Por exemplo, bolos de mistura pronta, do tipo diet, que tem ali descrito, bem grande, sem açúcar. Só que tu vai olhar atrás, tem ali maltodextrina. Então, né, não é uma opção assim tão boa assim para quem, né, quer controlar a diabetes. Ou senão até produtos que tem ali de bolo de mistura pronta do tipo zero açúcar. Então, também vai ter ali a maltodextrina. Também nós encontramos maltodextrina em produtos que são salgados. Por exemplo, hambúrguer pronto, aqueles X pronto, que é só esquentar. Aquilo ali também tem até na carne daquele produto, tem a maltodextrina. Também lasanha pronta, aquelas das caixinhas, também tem maltodextrina. Deixa eu ver que anotei. Farofa pronta, barrinha de cereal. Muitas vezes acho que é uma opção que é boa, vai ser saudável, mas também pode ter ali a maltodextrina, então é muito importante assim, ler, fazer a leitura dos ingredientes que tem naquele alimento, não pegar e agarrar e botar no carrinho, deu.
Mas olhar ali se tem ali, o que tem por trás, se é uma opção que ele tem ingredientes que tu conhece, ou se são ingredientes que ele tu não sabe o que eles são, e tu não faz a mínima ideia do que né, se trata. Então é bem importante fazer a leitura dos ingredientes. E também nós encontramos a maltodextrina até em granola, tipo, que né, tá escrito granola diet, que em vez de eles terem colocado ali o mel, colocaram maltodextrina. Então, acabou sendo que uma opção que, né, não foi mais tão boa assim. Também tem salgadinhos de pacote que eles dão, que as crianças comem. Também biscoitos, bolos, iogurte. Então, é bem importante olhar a lista dos ingredientes. E, deixa eu ver aqui. Aí, uma outra confusão que acontece é sobre a questão dos produtos light, que é muitas vezes um produto light, ele pode ter ali mais açúcares do que uma versão não light, porque a indústria ela acabou trocando ali, colocou menos gordura, mas daí colocou mais açúcar, ou colocou mais sal. Então, é bem importante olhar, ter um olhar assim, mais crítico em relação assim, do que tu está levando para tua casa. E, infelizmente, assim, grande parte da indústria ela visa o lucro ao invés da saúde do consumidor. O que requer de nós, então, cuidado de que a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente for fazer as nossas compras. E com calma, quando for no mercado, olhar bem ali a lista dos ingredientes. Se achou meio duvidoso, escolher uma outra opção, porque é bem importante a gente ter a noção do que a gente está levando para casa. E assim, eu particularmente, eu não vejo assim nenhum problema assim que o açúcar ele faça parte da alimentação, assim, desde que consuma assim com equilíbrio, sem exageros. Que a própria Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o consumo de açúcar ele não seja mais do que 5% da nossa alimentação. E essa recomendação ela não é só para quem é diabético, para quem tem problema em controlar o açúcar. É uma recomendação para a população geral, para quem não tem diabetes, para não consumir excesso de açúcar, para ser uma forma então de prevenir problemas no futuro. E a questão de que eu penso que é muito melhor a gente pensar que tudo bem se comer uma pequena quantidade de doce pós-almoço, mas o problema é a questão de a pessoa pensar assim, nossa, eu não posso comer doce, não posso comer açúcar. Daí quando vê ela, chega lá no final de semana, daí vê aquela sobremesa e não resiste, come muito mais do que ela poderia. Então isso vai ser uma consequência muito maior, né, na vida dela. Enquanto que se ela pensasse assim, não, eu posso, mas com moderação, com equilíbrio, com consciência, não comer tudo de uma vez só, aos pouquinhos, assim, uma pequena quantidade por dia, tudo bem, porque tem vários estudos científicos que eles já comprovaram que toda restrição, né, toda restrição de algum alimento, isso tem o poder, assim, gigante dessa pessoa ter um problema de compulsão alimentar, porque toda restrição, ela acaba gerando uma compulsão alimentar. Então, acabou sendo que aquele alimento que foi proibido se tornou, assim, um desejo gigante. Isso pode, com certeza, ser muito pior do que ela consumir uma pequena quantidade por dia. Então, é bem importante a gente ter, assim, uma noção de como é que é o nosso comportamento em relação aos alimentos. É importante ter moderação, sim, ter equilíbrio, sim, mas a gente tem que ter consciência, né? Como é que a gente está reagindo, a questão das nossas emoções, a questão do nosso pensamento com a comida, nossa relação que a gente tem com a comida. E, assim, é muito importante, assim, como eu já falei aqui, que tem vários, né, açúcares escondidos, a mensagem final que eu quero deixar para ti é que agora que tu tem esse conhecimento que tem vários açúcares escondidos, que nem sempre tu consegue ali, né, identificar eles, e que agora tu possa, né, quando for no mercado, ter ali um olhar mais crítico e ali ter um olhar assim que tu vai identificar ali esses tipos de açúcares e assim conseguir ter uma escolha assim que tenha
né, seja mais saudável, assim, seja mais natural e seja melhor para ti. E então, assim, tu ter uma consciência daquilo que tu está levando para casa, fazer uma compra assim mais consciente e saber o que tem por trás, e não levar qualquer coisa para casa. E, assim, agora o que dá para te fazer é fazer um teste na tua casa e tentar descobrir os produtos que tu tem, ver quais que eles têm, esses açúcares escondidos. Depois vou deixar aqui um post com a listagem desses açúcares escondidos que eu falei aqui nessa live. Daí tu pode também, depois, né, estar conferindo. Então, quando tu for no mercado, não esqueça, vá com calma para fazer as compras, né, desses produtos livres de açúcares escondidos. E, assim, uma forma que a gente pode fazer de evitar totalmente esses açúcares escondidos é começar a desenvolver mais o hábito de fazer o próprio alimento, que daí tu vai colocar alimentos que tu sabe quais são a procedência e como que eles foram feitos. Então, pode ser uma ótima alternativa para, né, ajustar melhor o controle da glicemia. Que nem ali eu falei o exemplo, né, da história ali dos meus avós, da gelatina diet. Eu ensinei né, meus avós a fazer de um tipo mais saudável, assim, mais natural, e foi que ajudou eles. Então acabou sendo uma opção assim melhor. Bom, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Mas a gelatina faz mal para nós diabéticos. Uh, Diélia, não sei se tu estava aqui ao vivo quando eu falei, mas eu falei questão da maltodextrina, que é um açúcar escondido que ele está presente em diversas gelatinas diet. Então, se essa gelatina ela tem maltodextrina, então ela vai fazer mal sim para quem é diabético, porque essa maltodextrina que tem nessas gelatinas e flans e pudins diet, ela vai fazer com que quando tu consumir esse açúcar, o teu corpo ele vai automaticamente já reconhecer como açúcar e vai ter uma absorção assim muito rápida, então vai levar muito rapidamente o açúcar na tua corrente sanguínea. Então vai prejudicar o controle e pode até fazer com que tu tenha uma hiperglicemia. Então, gelatina diet, flan, né, pudim diet, que aqueles de caixinha, é melhor assim dar uma conferida antes se tem esses açúcares escondidos. Ou se não, optar por uma opção assim mais natural, como eu dei o exemplo ali dos meus avós, que foi uma solução muito prática, né? E resolveu ali o problema de não, né? Não deixei eles sem sobremesa, que eles já faziam um consumo. Então, acaba sendo uma opção melhor para eles e ajudando no melhor controle da glicemia. Vamos ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta, tem alguma dúvida. Tomar água. Eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Então, vou encerrar aqui essa live dessa transmissão de hoje. Daí, semana que vem, daí eu volto. Daí vai ser nesse mesmo horário, na quarta-feira, às 10 da manhã. E vou deixar salva aqui a transmissão ao vivo. Então, nos vemos na semana que vem. Tchauzinho e obrigada a quem esteve aqui comigo. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu vou estar esclarecendo para ti.